Quando você fala de custo é um negócio técnico, você apura, Exato. ponto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Ferrarese aqui de mais uma edição do Print Live, direto da Expo Print, a maior das Américas. Com uma bancada de peso aqui, falando de um assunto que é um pouco polêmico. Bem pouco. A galera aqui vai falar com vocês. Nós vamos falar um pouquinho do dilema da formação de preço na indústria de impressão. Fala aí, é um assunto fácil de resolver, gente? Isso não é problema. Não é não, né? Não. Nós vamos tirar de letra. Ninguém tem problema com formação de preço. Aí. Isso daí, eu nem sei por que a gente tá aqui então falar sobre isso, né? Não é verdade? Por que a gente tá se preocupando Não com é? isso? Eu quero aproveitar e dar boas-vindas. Oscar, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo ao Print Live. Obrigado, Thiago. Agradeço muito pela oportunidade de participar aqui. Estou bastante feliz em discutir esse tema quase nada polêmico com vocês. Quase nada, né? José Pires, obrigado pela presença, meu amigo. Então, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui e discutir esse assunto polêmico, mas necessário. Necessário, exatamente. Muito importante para o mercado gráfico, né? Muito obrigado. Valdir, muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês. Valeu. É um prazer. Eu acho... O Oscar trabalha numa empresa que, para o mercado, é minha concorrente, mas eu acho que é muito saudável, muito salutar a gente estar no mesmo lugar. Isso é uma coisa que não acontece normalmente. É um prazer para mim. Eu acho que faz muito sentido empresas que estão no mesmo segmento discutirem um assunto que faz parte do segmento. Então, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz. Muito obrigado. Eu queria aproveitar e abrir o espaço para vocês se apresentarem, falar da onde vem, o que faz, como vivem. O que comem. Fiquem à vontade, gente. Bem, eu sou Oscar Silvério, eu sou gerente de serviços profissionais para a América Latina na EPS. A EPS é uma companhia norte-americana com presença em 5 continentes. Nós temos um escritório aqui no Brasil, ao qual a gente atende a América Latina, com foco em todo o segmento de embalagem e impressão. Muito bem. Meu nome é José Pires, sou professor, consultor e sou superintendente da Andigraf, que está se tornando a Abigraf agora no Nordeste, né? Tem alguns anos de parcerias aí, de tempos, inclusive com o Valdir, da Ecalc, de anos, né? Bastante. Muitos anos. E trabalho também com essa coisa de formação de custos, preço, a parte financeira que embasa diretamente isso, que é um grande pepino, né? Essa é a verdade. E é necessário, como você falou, né? É necessário. Não tem jeito. Legal, bem-vindo. Bom, eu sou Valdir Filho, como o professor falou. Eu sou diretor executivo da Ecalc Sistemas. Curiosamente, a gente também atende em 5 continentes. A gente está fazendo 30 anos agora, esse ano. Ganhamos, junto com a EPS, que na época era Metrics, a gente ganhou agora a premiação de 20 anos participando da Expo Print de desenvolvimento. E como eu falei no início, é relevante essa conversa entre a gente, porque tem um professor que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. A gente fez várias coisas juntos. Muitas coisas juntos. E a presença do Oscar também, com relação à EPS, eu acho extremamente válido. É muito bom estar aqui. Eu gosto desse assunto que ele realmente, quando ele acalora os grupos. Quando tem os grupos aí, quantas madrugadas aí a gente entrou falando que mas o meu concorrente está cobrando, mas você está calculando pelo preço do seu concorrente, você está calculando pelo seu custo real. O que é custo real? Eu falo, meu Deus, essa conversa vai longe. É o que a gente se depara, né, no mercado. Eu falei um tempo atrás, o professor deve lembrar, eu falei numa palestra, inclusive tinha muita gente no Senai, se não me engano, e eu falei assim, olha, custo a gente tem, preço a gente faz. Não tem a ver uma coisa com a outra necessariamente. Às vezes você tem um custo muito pequeno, mas o mercado aceita um preço muito alto. Uhum. E você aproveita a onda. A gente tem alguns exemplos na indústria que não é da indústria gráfica, mas vocês vão lembrar da TV 3D. Foi uma onda, cobrava-se caro, era o preço que queria, mas o custo era baixo para desenvolver. E tem coisas que são um custo alto e você é obrigado a fazer um preço menor, com uma margem menor. Então, esse realmente é um assunto delicado. O importante é saber
a linha tênue Eu que tem ali, né? entendo. Até onde eu posso ir. Eu entendo que a informação, acho que o Oscar vai concordar comigo sobre isso, a informação é a base. Você pode ter prejuízo? Pode. Você pode vender com prejuízo, desde que você saiba que você está Você tenha Você tem clareza, que né? assumir que você está fazendo isso. Exato. Porque negócios não tem a ver com isso, né? Não. Negócios são oportunidades e tá bom, eu vou abrir um negócio novo porque eu quero aquele cliente a todo custo. Beleza. Eu tô tendo prejuízo agora, mas eu tô fazendo uma projeção que daqui a X tempo eu vou Você recuperar. pode ver como um investimento. Né? Investimento, exato. Muda muito a dinâmica, as pessoas, você tocou num ponto crucial. As pessoas, elas romantizam a questão de fazer negócio a todo custo e tal, mas peraí, cara, tudo vale desde que você tenha controle e saiba o que você quer fazer. Eu entendo isso. Né? Pô, é estratégico para mim pagar para atender esse cliente, porque eu sei quanto vai me render no futuro. Exato. Ok, tá tudo bem. Sabe, Thiago, assim, como ele colocou muito bem, eu lembro dessa palavra. Lembra, né? Eu lembro dessa história. E Era quando sobre a o custo gente- da digital, se eu não me foi engano, né? sobre o digital que a gente estava falando. Era isso aí. E o que acontece? Primeiro, uma observação aqui. Você está com os 2 canhões de sistemas gráficos sabendo. aqui na mesa. Tô sabendo. São os 2 canhões. Né? Aqui a brincadeira é outra. Sim. Né? Aqui é para gente grande. Mas só complementando o que eu estava falando. Quando você fala de custo é um negócio técnico. Você apura. Exato. Ponto. Custa isto. Quando você fala de preço de venda, ele é político. Uhum. Você define quanto você vai comprar. Como ele disse. Mercadológico. É mercadológico. Exato. Tem vários fatores, né, eu que você posso pode até- evidenciar. Não ter lucro numa operação, Uhum. e aí vamos discutir isso, né? Mas eu não posso deixar de saber se eu não vou ter lucro, eu não posso deixar de saber qual é o meu custo, só ir no cheiro. Hoje não dá mais. Já deu. Já deu, exato. Já deu. Hoje não suporta, não 80, tem um espaço para 90. isso. O ponto é ter controle da decisão. Exatamente. Né? Então, o controle sobre custos e entender a estratégia, quando ou não ganhar, é importante. Sim. Né? E também acho que entender até onde você vai. Quando você decide, e esse que é o ponto, você como industrial tem controle sobre a decisão, você escolhe aquela estratégia de preço, entre entrar ou não nesse negócio, entender quais são os limites para você entrar, isso você se torna dono do processo. Sim. Dados, como você bem comentou, e eu compartilho com você, primeiro, muito legal de estar junto. É muito né? legal. Acho que o mercado inteiro cresce de uma maneira quando a gente junta. E de uma maneira ou outra, nós não somos competidores, nós somos patrocinadores ou parte de uma indústria. Isso é Né? bacana. Se a gente bacana. não olhar dessa forma de que a certo. gente juntos. Zero. Zero. Uau. Tá bem cuidado, né? Merece. Mas se a gente não olhar que dessa forma a gente junto refortalece a indústria e essa indústria forte faz com que todos os players cresçam, é importante ter esse cuidado. Muito né? bacana a abordagem. Nesse mercado, controle de custos é chave. Muitas vezes, as percepções de decisões emocionais é algo onde impactam negócios. Decisões emocionais, tanto na forma de distribuir os custos. Então, às vezes, você vê na parte de mapa de custos, decisões de alocação, distribuição, onde tem muita carga emocional, né, olhando para o vizinho e não olhando para dentro. E outro ponto é essa percepção de margem, né, olhando no trabalho individualmente. Olhar um trabalho individualmente é importante? Claro que sim, mas ela não é o fundo da decisão. Né? Uma análise global da composição de custos, do ponto de equilíbrio, de Sim. entender a estratégia do cliente, o potencial de cada cliente quando você faz um negócio, ela é fundamental nisso. Então, eu compartilho com a ideia, com a intenção do preço, ele é político. Exato. Certo? E também, o mesmo ponto, aí já na formação de custo, é um dilema, né? Do custo político. Porque a gente está exposto no nosso mercado a variações de mercado que podem impactar nossa estratégia de preço. Não sempre a gente está definindo o preço por um cenário de execução atual. Sim. Muitas Tem vezes muita influência. A gente está lidando com uma definição de preço agora de um mercado que vai flutuar. A gente está vivendo agora com o efeito da guerra, né? O impacto do petróleo. Né? Então, algumas indústrias do nosso segmento de impressão são diretamente impactadas por isso, né? Com os químicos. Como que define preço nisso pensando nessa volatilidade? Então, essa intenção, esse entendimento do preço político é muito importante. Boas políticas de projeção de custos também é muito relevante. E você traz um gancho para algo que é justamente isso. Como a gente lidar com essa flutuação de preço? Ela está um pouquinho... Além, eu vou voltar um pouquinho, mas nós vamos voltar nesse ponto da flutuação.
Eu vejo muita dificuldade mesmo, e muitas vezes o pessoal não assume essa dificuldade de como calcular o custo real, né? Uhum. Da hora máquina, do setup. Não é fácil de fazer. A verdade é essa, não é. Só que muita gente se depara com isso e cria aversão, né, ao negócio. Não, peraí, enfrenta esse monstro e vai. Procura quem ajuda para fazer. O que vocês trazem de dica para essa galera se posicionar? Tem um sistema. Esse é o primeiro, né? Isso, gente. Fundamental. Vamos partir já da premissa. Eu acho que tem uma ação Tem que ter um pior. sistema. Eu acho que tem uma ação pior do que a pessoa ter medo. Ela não sabe para onde vai, ela olha o outro. Ela olha uma empresa que ela acha que tem o mesmo porte, as Mesma máquinas são quantidade de parecidas, funcionários. os mesmos funcionários, e ela toma por si que o preço que ele cobra, É. eu cobro 10% menos porque eu vou roubar Eu vou tudo estar dele. ganhando, né? Exato. Cara, o professor deve fazer isso há não sei quantos anos, ensinar Deixa como pra formar depois, essa preço, né? parte aí. Mas isso é uma dádiva, né? Dá mais de 30, com certeza. A sorte de a gente conseguir chegar na maioridade devia ser um grande benefício para todo mundo. O Japão faz isso muito bem, né? Exato. O Japão considera os lição. mais antigos Honra, né? uma honra, porque se chegou até ali com toda a possibilidade de problemas que a gente tem na vida. O professor faz isso há muitos anos. Para mim, para a gente, eu acho, para o Oscar também, que é da parte de software, obviamente o software ajuda muito na viabilidade, na produtividade, mas mesmo quem não tem software precisa saber compor o seu custo, mesmo que seja na mão. Eu Exato. comecei a fazer orçamento na minha vida, eu comecei como orçamentista fazendo orçamento na mão, fazendo dobra de papel, fazendo conta de papel. Uhum. Então, a empresa pode sim tentar. Existem algumas coisas que são, por mais que sejam variáveis, são constantes no dia a dia da gráfica. Então, a matéria-prima é relevante, a mão de obra é relevante, os custos terceiros são relevantes. Levantar um mapa de custos, poxa, um sistema é muito melhor de ser feito. Com certeza. Mas pode fazer num papel de pão. Começa, né? Pode fazer Organiza a numa informação. planilha, Organiza sabe? a informação. E sim, a gente hoje tem uma literatura a respeito disso muito abrangente. Muito rica. Muito rica. E, na pior das hipóteses, a pessoa que vai tomar pé disso vai errar por pouco. Agora, quando ele não faz isso e olha, a gráfica tal, ó, o cara tá com um carro novo, ele tá cobrando, eu vou cobrar 10% menos e vou... E como é comum ver isso no mercado, infelizmente, né? infelizmente. Ainda. Nos dias de hoje, ainda E tem olha só, muito. um dado ruim que eu vou falar porque eu tenho em São Paulo. Isso é comum, inclusive, em São Paulo. Olha só, onde a que gente... é a maior capital do país. Meu Deus. Que tem 5 mil gráficas. 5 mil? Só no estado de São Paulo tem 5 mil gráficas. E na cidade de São Paulo, que já não tem tanta gráfica assim por causa de problemas de Espaço, logística, e tudo né? mais, na grande São Paulo tem uma quantidade enorme de gráficos. É lógico, como muito bem colocou o Valdir, você tem muita gráfica em São Paulo, ainda algumas pequenas gráficas que não conseguem ter um sistema, ou se tem um sistema muito falho, às vezes. Mas você tem que ter um sistema. Eu prego isso, eu falo isso, por isso que eu tenho o pessoal da Metrics, tenho o Ecalc, eu já chamei ele para várias empresas. Por quê? E tem uma razão de ser. Hoje, não é só você saber quanto custa, qual é o seu preço. O seu cliente, se você for uma gráfica de média para grande, não é necessariamente só a pequena, mas da média para grande, principalmente, o seu cliente quer resposta rápida. Sim. E o problema da resposta rápida é que se você não tiver um sistema confiável, Com a parametrização correta. parametrizado da maneira correta e tudo mais, ou você dá uma coisa que vai te dar prejuízo, ou o cliente não vai olhar e falar, pô, não vou pagar isso. A velocidade da informação, ela tem que ser grande, mas Segura. a precisão tem que ser muito maior, porque senão você vai tomar prejuízo. E hoje não dá mais, não é mesmo? Cara, primeiro que eu quero discordar de você. Mas eu preciso puxar um pouco da sardinha para o seu lado. O que você comentou forte que a ferramenta é importante. Eu concordo que a ferramenta dá um suporte, né? Dá um suporte.
Tem uma etapa antes, que é o entendimento da composição de custo. Sim. É isso. Existem coisas que estão dentro do controle do empresário e tem coisas que não estão. O custo de papel eu não consigo lidar com ele. Eu consigo intervir pouco nesse negócio. Ele flutua. A utilização dele eu tenho como interferir diretamente. Exato. A distribuição do meu custo de transformação, custo máquina, ele é muito relevante na composição do custo. E aí, como você comentou, tempo de setup, utilização, tempo de máquina virando, velocidade, são fatores que estão dentro do meu controle. Falamos de dados. Dados são Exatamente. fundamentais. Então, o primeiro ponto na composição da estrutura de custo é entender assim, o que a minha estrutura custa? E como que eu distribuo a minha estrutura na minha capacidade produtiva? Aqui não estou em sistema ainda. É. Aham. Verdade. Aqui na parte... Então, lá para trás, nós estamos falando de É. plano de contas. Exatamente. Plano de contas, Então, exatamente. E isso é chave, porque não é só comprar uma máquina, pôr aqui no meu parque, sofrer para pagar ela e achar que o dinheiro vai vir. Porque não, já não, Se não tem um controlar os planejamento de custos aquisição, e né? ter a estrutura Já disso, não a coisa tem, não né? fecha. Então, o primeiro ponto é entender como que eu distribuo o custo que eu tenho fixo, a minha capacidade instalada, no que eu tenho para vender, que são horas de máquina. Exato. Né? Isso eu tenho um controle. Então, por um ponto, é entender a composição dos custos, e o segundo ponto é, voltando para concordar 100% com você, dados, cara. Como que eu olho para o dia a dia se isso está acontecendo como eu esperava? Exato. Porque você tem controle sobre o seu setup. Se ele tá bom ou tá ruim, o número que o seu setup tem hoje, o mais importante é qual que é o número que ele tem amanhã. E se eu não posso comparar e ver que eu estou numa curva de evolução, você não está tomando conta. E esperar que simplesmente eu coloco lá e acho que a minha planta resolve. Para qual número que você está olhando? Então, uma boa estrutura de custo e distribuição do custo instalado, né, e entendendo isso, vai te ajudar a fazer uma boa formação de preço. Aonde entra a ferramenta? Em padronização. Sim. Você, como empresa, não pode depender só de pessoas. Né? Sim. A gente vê muito no começo das indústrias, está lá o dono tomando decisão de preço. Ele vive aquilo todo dia, mas precisa escalar. Resposta é chave. Ter mais mãos para fazer isso. E outro ponto é continuidade. A gente tá o mundo inteiro envelhecendo. Né? Como que a gente atrai jovens, novas gente para cá? Como que eu formo essas pessoas? Como que eu amadureço novos profissionais controlando o risco? Como que eu torno menos dependente do meu negócio? Então eu estou pensando em continuidade, em tornar isso para frente. Então aí o sistema entra. O sistema pega a cabeça do empresário, traz para dentro de parâmetros repetidos. Sistemiza, né? Exatamente. Então me permite que o Pires orçando e o Oscar orçando dá um custo dentro da mesma política que a empresa pratica e me permite comparar e tomar decisão. Se eu não tenho uma base regular, estou ganhando e perdendo por quê? Qual orçamento estou ganhando? O que o Pires faz ou o que o Oscar faz? Ok, estou ganhando do Pires. Ótimo, claro, com certeza, é o dele que você vai ganhar. Por quê? Onde o Oscar está errando? Não posso depender desse tipo de... Eu não tenho tempo para analisar isso. Aí você está Exato. vulnerável. Verdade. Então, o sistema te ajuda nesse aspecto. Então, uma boa base de conceitos de custo, critérios bem pautados e um sistema que te ajuda a entender para que a partir daí a gente vai para a parte política, que é falar assim, por quanto eu vou vender esse negócio? Até onde eu posso, Eu sei onde eu quanto quero custa. chegar, né? É. Porque poder eu posso, mas até onde eu quero chegar. Cara, Tudo que isso, papo você bacana. sabe. Olha só que interessante, professor. O Oscar estava falando e eu estava lembrando o que eu defendo, né? Eu defendo que o processo ele é antes do sistema. Sim. Eu defendo que muita gente, muita empresa, principalmente as que são menores e que estão começando a ter um crescimento e elas não têm um sistema tão bom. A gente conhece alguns sistemas que, infelizmente, se arvoram a cuidar de um negócio que não é tão simples. Gráfica não é commodity, não é uma coisa que Não, você tem que ser bem você específico. imprime o mesmo material na mesma máquina com o mesmo impressor 9 horas da manhã e vai fazer esse mesmo material ao meio-dia e sai diferente. Sai o tempo diferente, a perda diferente, o acerto diferente. Não é uma indústria serial. E muitas empresas acham que o sistema vai resolver o processo. E não é assim. A minha opinião é o seguinte, se você tem o processo, já é um caminho absurdamente avançado. Sim. E o Oscar falou, quando você tem um sistema, isso te ajuda a ficar livre para você fazer coisas que fazem mais sentido para sua empresa. Porque você conhece o processo. Mas né? sem o alemão, a Alemanha, em 1950, depois da Segunda Guerra, estabeleceu o Kanban e o RKW, que é o mapa de custos, e não tinha sistema. Era na unha. Na mão. Então, veja, se você tem o processo, sistema é a grande ferramenta para que te ajude a que aquilo continue na linha e que você possa fazer auditar aquele processo com os dados. Então, Exato. muito Tem bacana uma isso. coisa interessante que é assim, é aquela história. Para você ter o sistema, primeiro você tem que estar com a casa arrumada, processos e tudo mais. Sim. Eu acredito nisso. Tem que conhecer, né? É conhecer.
Na parte financeira, existe uma situação que é assim, a parte financeira, a parte produtiva, ela se junta no custo ali, Sim. né? Se você pegar finanças, você pegar custo, você pegar produção, a intersecção disso é o custo. Para você começar a falar disso, você precisa ter da parte financeira o processo na produção, sem dúvida nenhuma, e na parte financeira você tem que começar a falar sobre um plano, né, para você arrumar o seu financeiro, que é uma parte complicada. de você Classificar, fazer. né, professor? Classificar isso, porque classifica-se de uma maneira, né? O plano de contas da empresa, às vezes, você encontra coisas absurdas. As pessoas né? não levam a sério, né? O Não. plano de contas. Ela acha que é aleatório. Ah, tá Não. ali para lançar. Não, gente. Eu tenho um é o que cliente- muda todo o jogo Eu tenho, do seu mapa de custo. eu tenho um cliente que eu estava começando a trabalhar com eles, eu levantei e falei, pô, tem uma coisa errada aqui, umas coisas diferentes. Eu falei, deixa eu ver aqui Não, me dá o estoque aí. Me passa o estoque. Tinha 2 máquinas de acabamento no Do estoque. estoque. Falei, meu, qual é a máquina de acabamento no estoque? Sabe outra coisa que eu vejo também acontecer, mas não é tão frequente? Se padroniza, e aí eu acho que a estimativa, você pode fazer. Imagine que eu abri a empresa agora. Poxa, eu quero fazer de uma forma correta, mas eu não tenho ideia ainda se eu consigo produzir e nem a minha capacidade produtiva. Então eu vou estimar em cima de um critério mundial, talvez, ou dentro da minha região. Tudo bem, eu tenho X horas disponíveis para essa máquina por mês. Só que existem algumas máquinas que, por mais que você tenha trabalho, eu estou falando, eu me considerando uma empresa gráfica, Sim. por mais que você tenha trabalho, que você tenha, aquela máquina não vai conseguir produzir aquilo porque não faz muito sentido na demanda Exato. normal do mercado. Mas a pessoa coloca que aquela máquina produz igual aquela outra máquina que não para de produzir. Exatamente. Nossa, E aí o Valdir. custo hora é 100% mascarado. E a pessoa fala assim, nossa, eu tô vendendo... Tá lindo. Porque tem uma E coisa, no né? final, cadê o... Tem uma coisa importante. Eu falei aqui no início e confirmo. Você pode vender por prejuízo, desde que você saiba. Mas isso é um buraco. Se você continua só vendendo com prejuízo, abrindo, esse buraco chega uma hora que não tem mais como Ele te fechar. consome. Tem que ser uma escolha consome. sua. Exato. É, Não pode ser um acaso. Tem que ser uma escolha sua. Exatamente. Exatamente isso. Eu lembro de uma vez, eu levei o Valdir, numa das aulas de custo que eu dava na faculdade, eu levei o Valdir para ir falar sobre custo, falar sobre o sistema e tal. E eu lembro que nós estávamos falando desse assunto, de tempos, de quantidade de horas máquinas Eu lembro operando claramente e tal. disso. E um aluno falou, não, mas pô, lá nós não colocamos isso, a gente coloca 160 horas. Eu falei, mas de onde você tirou isso aí? É padrão. Vocês fizeram o cálculo? Então? Criou um padrão. Não. É 160 horas. Eu falei, na guilhotina também, Nossa. tudo 160 horas. Eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara, como quem disse, o que nós vamos falar agora? Sabe, não dá o que falar, né, cara? Porque todo mundo, ele colocou em todos os centros de custos 160 produtivos, horas. 160 horas. Sabe? E o cara da guilhotina ainda trabalhava no acabamento, fazia outras coisas. mas Não era tudo full 160 time ali, horas, né? Todo mundo trabalhando com 160 Cara, essa horas. empresa produz que é uma Você beleza. lembra disso? Eu Valdir? lembro claramente disso. Eu falo que foi a minha primeira aula sobre custos na prática com o Arnaldo Pérez. Arnaldo. Arnaldo Tá. Neoband. Sentei com ele, lembro até hoje. Ele sentou, era uma campanha grande que ele estava rodando para mim. Eu falei, Arnaldo, mas não fecha esses números. Então ele falou assim, cara. Aí ele me falou de rodar na margem zero. Eu achei aquilo cúmulo, né? Falei, como assim, cara? Ele falou assim. Sim. Aí foi onde ele me ensinou, cara, desde que você saiba seu custo, você tá diluindo o custo fixo. Isso aí. Eu Exato. falei, caraca, Você foi está contribuindo marginalmente para Marginalmente. pagar o seu custo exato. fixo. Aí, eu é isso nunca mesmo, tinha cara. ouvido falar Contribuição isso. Aí eu falei marginal. assim, conte-me mais, Arnaldo. Cara, funciona assim. Aí eu falei, caraca, meu, aquilo mudou totalmente. Principalmente quando você tá. Eu tinha sistema, mas não tinha essa consciência. Olha só que tema bacana. Eu ouvi hoje de algumas... Oscar deve ouvir isso também toda hora. As pessoas não sabem, não estou falando, eu nem estou julgando ninguém, pelo amor de Deus. Não, Mas ainda existe uma dúvida muito grande no nosso mercado, que é o que é a margem de contribuição. Exato. O professor dá aula de margem de contribuição todo dia, toda semana. O Senai dá, a gente vai, faz palestra, a gente vai, ensina, mas ainda há muitas dúvidas, porque as pessoas vão fazendo
conforme... E, de novo, eu acho que não é um genérico, mas o outro fez, deu ainda certo, eu vou tem. fazer igual. Aí tenta replicar, né? E não é E aí receita é um pra isso. absurdo, porque a minha Exatamente. margem... Eu posso ter o mesmo número de funcionários, posso ter a mesma máquina, tudo o meu ativo, a minha folha de pagamento é diferente, minha despesa é diferente, o meu tempo, minha capacidade produtiva é diferente, Seu processo. meu diferente. processo é diferente. Exato. O Tem meu- muita- o meu- muito agravante aí. O mercado que eu agravante. atendo, talvez, da forma como eu atenda, é diferente. É. E as pessoas tendem a copiar. O pior é que compra a máquina assim. É. Eu não vou falar qual é a marca e quem é o vendedor, mas me ligou um aluno da faculdade, ex-aluno já na época, trabalhava numa grande empresa de máquinas. Falou, professor, eu estou num dilema aqui, professor. Fala, vamos tomar um café para a gente conversar. Não é só na Faria Lima. Ele dizia assim para mim, professor, eu vendi uma máquina boa, 4 cores, no Nordeste, uma empresa assim, 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 numa cidade assim, assim, assim. Falei, e aí? Na semana seguinte, quando chegou a máquina, me liga o cara, falou, olha, você vendeu uma máquina para o fulano de tal, eu quero uma igual. É muito Falei, comum mas peraí, o senhor isso. faz o quê? Eu não quero saber de nada disso. Eu estou dizendo para você que eu quero uma máquina igual e pode trazer o pedido que eu vou assinar. Aí ele vendeu. Ele dizia para mim, professor, era na rua da frente. 2 ruas para lá tinha outra gráfica. O cara me ligou e falou, você vendeu 2 máquinas Eu assim, quero uma eu também. quero uma assim. Olha lá. Falei, mas meu amigo, vaidade. como é que é um Isso negócio? aí. Não, eu quero outra, eu quero uma Vaidade. máquina igual. Eu Vaidade. falei, professor, mas o cara, o que eu falo para ele? Vender a máquina, cara. Vaidade. vaidade. Eu fui à inauguração de máquina 4 cores numa gráfica. Eu também já fui. Aí. Ó, acho que a gente tá falando demais, o Oscar não tá tendo chance de falar, Oscar. E que a gente Olha, se empolga nesse Eu acho que tema. não, E eu fica acho à que eu sei vontade. quem Eu tô... era meu cliente também. Era meu e seu. Olha Aí, só. Nessas histórias, acho que esse tipo de racional, né? Não olhar para dados. Você falou 2 minutos atrás sobre a estrutura das contas financeiras, né? Então, voltando um pouco para essa realidade de como decidir comprar máquinas, né? Voltando para o cenário do dado. Dado é fundamental. Então, primeiro falamos de construção do custo, Sim. a partir do custo definir um bom custo de vender, e depois disso, como que eu sei se eu estou vendendo bem ou mal? Falamos de tomar decisão, Medindo, né? Então, avaliando. uma coisa é o que eu vendo, outra coisa é o que eu entrego. Exatamente. Como que eu estou no Exatamente. chão de fábrica? Estou orçando esse tempo de setup. Eu estou realizando? Eu tô realista, perto ou não? né? Porque, às vezes, é importante entender, poxa, cara, não, vou vender 30 minutos de setup. Você está gastando 2 horas de setup. Tá certo você vender. Então, olhando para a composição de custo, estou bem organizado, eu conheço os meus custos e eu sei distribuir ele corretamente nas minhas máquinas. Você está realizando conforme o seu custo? Então, o tempo de Sim. setup que você estimou é o que o seu operador gasta? O cara gasta na máquina 4 milhões. Quanto ele gastou de treinamento no operador dele? Bola. Nós Boa. falamos Por quê? justamente Peraí. isso, Oscar. Então, aqui. a gente volta aqui um passo atrás e fala assim, ó, primeiro você falou que sistema, que pertence a sistema. Eu adoro, eu concordo, mas tem que ter conhecimento para usar o sistema. Sim. É? sem Aí eu dúvida. falo, tenho que investir em tecnologia? Tenho. Mas tem que investir em capacitação para as pessoas usarem tecnologia. Então, tem que aprender a usar o software, tem que aprender a usar a máquina, e eu, como gestor, eu tenho que aprender a medir isso. Então, como é que eu comparo o quanto eu orcei versus o que eu realizei? A estrutura financeira é fundamental para que o custo realizado lá seja alocado em algo que eu consiga comparar com o que eu orcei. Exato. Então, isso é um ponto importante, aí a gente entra com valor para o nosso cliente. Exatamente. A gente ajuda a organizar uma estrutura de dados de uma forma que eu possa comparar e tomar decisão. A gente fala muito, eu vou puxar um gancho aqui, que é inteligência artificial. É hype, todo mundo quer fazer inteligência artificial. O cliente vai no site e fala, e aí, inteligência artificial, como é que tá? Eu falo, vamos partir antes? Inteligência humana. Como é que você... Como é que eu tô em dados? Porque assim, Cara, eu falei isso o que ontem, entra, velho. se na inteligência artificial, se entra lixo, sai lixo. Aí o pessoal tá ouvindo muito de hype. Eu peguei esse exemplo porque você falou de máquina e é Fantástico. lindo. Porque a máquina é visual, né? A inteligência artificial quer falar, eu tô usando a minha empresa. Tá te levando para onde? Você pensou antes em controlar os seus dados? Você, como ser humano, você tá apto a analisar dados? Antes de perguntar para um robô o que ele vai fazer por você? E mais, fazer a pergunta certa. É isso. Cara, a pergunta pode ser certa. Você tem um cara inteligente na empresa que faz perguntas certas. Não, a inteligência Mas- artificial, você fazer a pergunta certa para a inteligência. Se você não souber fazer a pergunta,
Você falou, Não tem se você validade. pergunta lixo, vai sair lixo. Mas se você faz a pergunta errada, vai sair tudo errado e você segue aquela... Mas ainda me Exatamente. preocupa nesse caso, Valdir, porque eu acredito que o empresário que cria empresa e desenvolve, ele pode ser inteligente e fazer boas perguntas. Com certeza. Mas às vezes ele não gasta tempo e percebe o valor de cuidar de que o dado que ele está coletando esteja correto. Correto. Aí você faz a pergunta Às vezes certa. ele tá coletando numa base de volume. dados Errada, já estruturada, era, vai vir tudo Faz a errado. pergunta seja certa, vai te trazer. Então, assim, entender aonde que ele pode, como industrial, interferir. Como eu falei antes. É um conjunto de decisões e visões, né? Sim. Matéria-prima, você tem pouco a tomar decisão. O uso dessa matéria-prima eu posso decidir. Quanto que eu orcei de material? Quanto que eu estou usando? Em quais produtos eu sou eficaz e minha base de orçamentação está adequada? Em quais eu não sou eficaz? O que eu posso fazer para que a minha equipe evolua e me entregue aquele número que eu estou orçando? Esse é um ponto. Aquela margem que eu achei estratégica, política. Então falamos de um ponto bom. Conheço os meus custos e a partir dele eu decido qual a margem que eu quero. Ótimo. Mas se você não realiza esse custo, essa margem fica? Você orçou irreal. a margem zero. É Né? irreal. O Band do bom, ótimo exemplo. Ficou a margem zero ou ficou negativa? Exato. Porque você se preparou para zero. Você se preparou para negativo? Exato. Qual que é a real, né? Qual que é? Apurada. Onde que tá? Então, assim, a medição e aí que a é... gente traz valor. Formação de preço é uma coisa, uma decisão desse momento. Não acabou aí a jornada. Não. Eu tenho que executar aquele custo, eu tenho que entregar naquele custo para deixar o dinheiro em casa. É. Então, falamos de margem de contribuição e às vezes a gente está vendendo e eu lá, dono da empresa, muito olhando para o comercial, tomo decisões estratégicas, estou olhando o cenário positivo. Sim, sim, sim. O cara se preparou em custo, tem controle. Os caras, estou tomando decisões. Estou aqui, fiz um mapa, eu sei quanto custa a minha hora, eu sei minha preparação, executei. Joguei dentro da planta. O que a planta te entrega? Pós-cálculo. Cruzou essa informação? Os dois, nós temos solução para isso. Pós-cálculo. O Pós-cálculo. ponto é o seguinte, a jornada do Fundamental. preço não acaba na proposta comercial assinada. É isso aí. A jornada do preço acaba lá na entrega. Quando você embarca no caminhão e emite a nota. O custo que eu entreguei está no esperado? Né? Então, assim, eu acho que é um ponto de entender que essa dinâmica não é uma conversa tão... Por isso que eu falei que essa não é para coçar. Aqui a gente só consegue dar uma Cara, pitadinha você sabe, assim. Ó. o Oscar falou um negócio assim que, meu, é fantástico. É isso mesmo, Oscar. O que você está falando? Nós tivemos um cliente juntos e eu lembro que eu falei, ele tinha uma solução, a empresa tem, eu conheço os dois, mas era o dele que estava lá, e tinha uma solução de PCP. O maldito não usava. Ele usava planilha de Excel. Eu cheguei ao ponto de virar para o dono da também. empresa. Falei, escuta, é o seguinte, tira o Excel daquela máquina. Das máquinas Desinstala. do PCP. Senão o cara não vai Desinstala. usar, né? Eu desinstalei, cara. Os caras ficaram desesperados. Falei, agora o Valdir deu de novo treinamento de graça para o pessoal de lá. Nós conversamos, né, Valdir? Foi, exatamente. Ele deu lá de novo para fazer isso. Por quê? Você fazia o orçamento e mandava para o cara. O orçamento, como você diz, é para fazer assim, 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 assado. Só que o PCP fazia do jeito dele. Isso é... Que é o que acontece seja, lá também. Já tinha jogado tudo por água Cara, abaixo. coisa absurda. Exemplo assim. E aí, veja, pode acontecer. Eu sei, o cara orçou numa máquina a folha inteira. E na hora que foi produziu na minha folha. É. E Tá, aí mas- mudou completamente o resultado. Completamente. E aí e aí eu acho, professor e Oscar, que o empresário ele tem medo de admitir que ele fez errado. É. Eu acho que ele tem medo de dizer assim, pô, eu queria fazer. Às vezes é porque não tem jeito. Por exemplo, minha máquina quebrou, eu não tenho o que fazer. eu vou Beleza, aí entregar. você tem que, Mas- como diz, engolir o prejuízo Mas e foi embora, uma né? decisão do gerente da produção sem sequer se preocupar, porque o primeiro pós-cálculo, na minha visão, vem na abertura da ordem de serviço. Eu fiz um orçamento prevendo aquilo, mas quando eu vou abrir a ordem de serviço, eu tenho a chance de ter o primeiro pós-cálculo, que é, tá bom, eu previ que eu vou rodar na folha inteira, mas eu estou na produção e minha máquina folha inteira está lotada, eu não vou tirar o serviço da lá, eu vou rodar na minha folha. Ok, eu posso fazer isso, mas quando eu confronto esse dado, faz sentido eu continuar? Simplesmente Ou eu tenho que A arrumar pessoa- outra saída. a pessoa vai lá e faz. faz. Nossa, isso Eu aí. tive uma outra situação. Dali acabou todo o controle. E o que ele tudo- falou, É. se você não mede, ó, Kelvin falou isso, dos graus, né? Gauss. Kelvin, Kelvin, eu acho o nome. Eu esqueci o nome dele. Se você não mede, você não pode melhorar.
Se você Sim. não mede alguma coisa, não dá para melhorar. É isso Então aí. as pessoas falam assim, roda aí você... Não, eu vou ter lucro ainda aqui a 20%. Mas não mediu, não sabe. No E não cálculo retroalimenta, pode, né? não retorna. Pra Porque, ver, não faz a prova, né? porque A você contraprova. pode ter estimado errado, não tem problema. Sim, Mas se corrige você não retroalimenta, você vai continuar estimando errado. e achando que tá fazendo Tá certo. fazendo- Eu tive uma outra situação Buraco sem fim. que foi com a Metrics, que o cara falou, eu falando pro cara, olha, isso aqui não tá batendo, isso aqui não tá batendo, tal, não sei o quê. Não, mas o meu pessoal opera direitinho, isso aqui é feito direitinho, tal, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, vocês vão desculpar, eu vou ligar pro Alexandre. Eu vou ligar pro Alexandre, porque então tem alguma coisa errada no sistema, tá parametrizado errado, porque não tá batendo, pós-cálculo com cálculo. E eu não vejo como não bater. Ou é ou não é. Não sei o que, não sei o que lá, daí nós somos no PCP. O cara do PCP já começou, né? Então, veja bem. Falei, cara, é o seguinte, me fala o que está errado, eu vou ligar para o Alexandre. Não era em São Paulo, isso era fora de São Paulo. Eu vou ligar para o Alexandre. Vamos ver, o Alexandre que atende vocês aqui, né? A gente... Não, professor, não, deixa eu explicar para o senhor. É que... Então, falou então. Aí já pronto. Não, aí já Então, foi, já cara, aí já prepara. foi, aí já prepara. foi. Senta que lá vem história. que lá vem. Aí já foi. E era a mesma coisa, assim, sabe? É você seguir. Você definiu o processo, segue o processo. Você alimentou o sistema. Porra, segue aquele negócio certo. Sim. Entendeu? É isso aí. Assume que E você aufere, está né? Tem que tendo estar prejuízo. Mas eu- auferindo sempre. Eu Isso tenho é visto, importante. eu não sei como o Oscar tem visto isso, mas isso tem melhorado. Muito. Sim. É, Pelo menos estão eu- buscando, né? tem melhorado. A geração nova que está substituindo os pais, os avós aí da. Porque se a gente olhar a indústria gráfica, e aí, pelo amor de Deus, não é ofensa, não é. É uma constatação, acho que não tem muito para onde fugir. As gráficas do Brasil, elas tiveram donos que eram impressores, que eram a parte de acabamento, 90%. não eram Eram empresários, operacionais, eles não exato. eram, não se prepararam perfil para ser operacional. empresários nem serem administradores. Não. Eles sabiam pegar papel branco, pintar e entregar um papel Eram bonito. grandes processo, eram grandes né? empreendedores Empreendedores com pouca ciência. com pouca Exato, ciência. exato. Indústria ciência. E esses avós e pais conseguiram educar os filhos e direcionar, e naturalmente se o pai tem uma gráfica, a pessoa acaba querendo participar daquilo, e na maioria das vezes começou a ter formação, começou a vir, e hoje já temos sim, não hoje somente, mas há muito tempo, empresários gráficos, administradores Verdade. E o gráficos. mercado exige isso Isso, hoje, exato. né? Ele exige esse preparo. Você não tem mais... Antes a gente tinha uma margem maior para... Papel vezes 8, entendeu? papel vezes Era 5, lindo, vezes 3. vender impressão Aí no chegou nosso caso, laminação e Scode, que chegou... Agora não. Verniz UV com reserva. Achatou muito isso. aí. Você não Mas tem. sabe o que é, Tiago? É assim. Isso foi até 2000. A partir de 2000, o próprio mercado gráfico criou uma concorrência. Drupa de 2000, nós tivemos uma liberação aqui de mercado da política de importação de máquinas, que foi melhorou um pouco. E nós fomos, o Brasil foi para a Drupa e comprou um monte de máquina. Verdade. As máquinas entraram aqui, e aí o que eu faço com a minha máquina? Eu acabei, inclusive, tinha empresas que deu como rescisão de alguns... Máquinas. deu rescisão de funcionário, deram máquinas. Muitas. E aí o que acontece? Isso daí é uma coisa que O foi... cara tinha que botar para rodar, né? Fazer É. dinheiro. Ia fazer o quê? Não Ele tinha que tirar de lá e colocar, né? As máquinas entrando aqui e saindo as máquinas antigas, você cria o cara que acha que é um concorrente na época da Burt e da Takano, que está na garagem dele. Nossa, Isso você aí. foi longe agora, hein, Bruce? Fui, né? Essa daí eu fui buscar lá embaixo. Tacano, Então, assim, velho. o cara acha que ele é a mesma coisa. E como é que ele faz? Ele chega assim e fala, quanto é que a Takano fez para você? É isso aí. E eu faço 10, 20% mais barato. Cara, 20% mais barato, 20% mais barato. A empresa vai e faz. Até agora, não tinha, então, até 2000, 2005, 2006, 2007, não tinha as empresas que iam fiscalizar as gráficas para dizer assim, você pode atender uma Procter & Gamble, uma Nestlé, hoje tem. E uma coisa bacana dessas empresas desse que Não ele era citou auditado, né? é que agora elas exigem
que você atenda a determinados critérios para poder atender. Criaram-se políticas para isso, né? Isso é muito Exato. Aí bom. começam Nivela o mercado. os ISOs, as normas, as nivela. NR, e isso é muito bom. Nivela, isso é Isso sempre bom. ajudou muito. Sabe um ponto que eu acho que é bacana falar sobre a formação de preço? Porque a formação de preço, como o Oscar falou sabiamente, não termina quando você faz o orçamento, né? Ela termina quando você retroalimenta, quando você avalia se aquele preço foi justo, foi certo, se está cobrindo efetivamente seu custo, Sim. se você pode fazer um investimento para comprar um equipamento maior ou melhor, ou comprar uma máquina que está defasando alguma coisa na sua produção. Mas existe uma coisa que nós não fazemos, e aí não é só a indústria gráfica, não. É todo tipo de empresariado, que é o planejamento das coisas. Sim. A compra de um equipamento que custa 4 milhões, 8 milhões, 10 milhões de euros, na minha cabeça exige um planejamento, no mínimo. O primeiro planejamento é, eu tenho necessidade em relação à minha demanda? Eu vi empresas comprarem, Estudo e aí, frio, né? olha só que absurdo. Pode ser que seja maluquice, mas veja, até a região do país que você está Interfere. implica em você comprar aquele maquinário ou não. Você vai para uma região onde o frete é o mais caro que tem, onde o local mais próximo de porto fica a 1.000 quilômetros ou a 2.000, e você compra uma rotativa com capacidade absurda de produção para atender um supermercado ou dois, e você esquece que aquilo para escoar, para fazer compra, tem todo um trâmite muito complicado. Então, eu penso que falta muito planejamento no Sim. Brasil. Não é uma coisa comum da gente no Brasil planejar as coisas, primeiro entendendo a demanda, fazer Exato. pesquisa de mercado, seja qual for. Olha, eu tenho X clientes, vou fazer uma pesquisa. Aconteceu um caso engraçado. Tinha um cliente nosso que ele fazia sempre impresso 2 cores. Ele só fazia 2 cores. O material dele era 2 cores. Ele tinha uma bicolor. E era o que ele fazia, e ele ganhava dinheiro, não era muito grande, não era pequeno. E ele, uma margem de lucro boa, ele fazia 2 cores. Um dia, numa drupa, a gente lá, vou comprar uma 4 cores. E aí meu sócio, infelizmente falecido, Curvelo, vai comprar uma 4 cores para quê? Não, porque 4 cores é o futuro. Hype. Aí, e você já analisou? Porque você só faz 2 cores, o material é 2 cores. Mas com 4 cores, aí meu sócio já estava achando um pouco, né, distante. Ele falou, faz o seguinte, compra 4 cores, manda fazer 4 rodinhas, pega um barbante, põe na frente, dá pro seu filho ficar brincando de carrinho com 4 cores, que é só para isso que vai servir. Porque seu negócio é 2 cores. Você tá ganhando dinheiro. Você vai... Compra outra 2 cores, você faz... Agora vai comprar 4 cores pra quê? O que você vai Multiplica, fazer? né? Aquilo que tá... Você tem a Porque- fórmula na mão. Porque é o que fala, o vizinho tá fazendo. É o ego. Então... É exatamente isso. E aí, nesse ponto, né, até olhando para as 2 cores que o seu cliente tinha lá, qual que era a de ocupação que ela estava? Eu preciso de outro equipamento? Isso é E aí, extremamente vou voltar importante. sempre pro nosso tema. Ao dado, Formação de preço, eu gosto desse ponto porque racionalmente tem 2 pontos na formação de preço que é relevante, eu falei do pós-cálculo. Dos orçamentos que eu vendi, deixou dinheiro em casa? E os que eu perdi? Você rastreia isso? Por O que eu perdi, não? para quem eu perdi E por por qual quê? motivo eu perdi? Então, nessa dimensão, né, um custo mal estruturado, você tem 2 riscos de exposição. Se eu estou com o meu custo abaixo do que acontece, a margem que eu vendi não realiza. Se eu estou com o meu custo inflado, eu estou perdendo o negócio. Exatamente. Então, assim, ter o custo na mão é muito sensível. Decisões mal organizadas de por que investir, por que comprar uma máquina nova, porque hype, não é. Então, eu tenho que ter, o que o mercado está demandando? Sim. Olha, eu estou olhando para o meu mercado, eu faço 2 cores aqui, o mercado que eu estou atuando está indo para um outro caminho, eu tenho que me reposicionar para um outro segmento. Boa estratégia. Bacana. Ponha só 4 cores, ela vai suportar seu processo de 2 e vai te dar a oportunidade de olhar para uma... Mas qual que é a estratégia? Então, Exato. volto sempre para o base. Dados, decisão, voltada a isso. Planejamento. Então, ponto de vista industrial, entendimento de custo, e agora a gente fala de estratégia de marketing, olhar para o mercado e ver o que o mercado está comprando. Eu quero competir. Pode ser que o seu concorrente seja uma inspiração para você. Ótimo que seja. Mas você está tomando decisão dentro da sua casa, com dinheiro que sai do seu bolso. De que forma? Só com a emoção? Não. Tem que ser com base, volta para os dados. E aí, olhando para essa parte da análise dos que eu perco, né, pro orçamento que eu perdi, não é fácil obter essa informação. Também não é fácil organizar essa informação. Sim. Falando de uma maneira geral, a gente falou de Excel, adoro Excel, uso também. muito. Né? Então, eu não sou inimigo do Excel Não, eu quando adoro ele também. não é um bloqueador. Né? O Excel ele aceita tudo, É. me ajuda muito. E também, numa jornada de um empresário, para começar a organizar a empresa dele, existem vários níveis de ferramentas. Temos aqui duas grandes ferramentas de mercado, existem outras ferramentas no mercado e existem ferramentas que são genéricas.
Nesse ponto é importante entender que a nossa indústria específica ela tem características muito bem definidas. Peculiares. Sim. Né? E ferramentas específicas para essa indústria potencializam muito a nossa decisão. Certeza. Num RP comum, o papel é uma matéria-prima. Num RP feito para a indústria gráfica, é a coisa mais importante que você tem para cuidar. E a gente detalha ele com muita precisão. Quando você está orçando, você está num momento. Quando eu estou orçando hoje. Para quando que eu vou rodar? Adianta saber o estoque que eu tenho agora? Não. Eu preciso ter esse estoque para poder orçar? Não, peraí. Esse formato aqui, deixa eu comprar o papel primeiro. Não. O que você vai orçar? Você tem que orçar com a forma mais eficiente que você pode fazer, estando ou não disponível. Verdade. Então, na formação de preço, para você ser coerente, dentro da minha potencialidade, o que eu posso fazer, os formatos que eu suporto, o que o meu mercado local, olhando para diferentes Vê regiões, como é mais amplo, ele né? tem Não adianta. disponível. Eu olho para esse cara e falo assim, eu posso fazer com essa eficiência? Posso. Então, eu vou orçar nesse formato. Formato mais eficiente, melhor ocupação da minha máquina, usando lá a minha capacidade instalada. Quando eu vou realizar, aí que eu vou ter que correr atrás de ter um eficiente mais disponível. É mais uma análise que você precisa fazer. Então, assim, Exatamente. o papel que eu orcei, eu tenho no estoque? Não tenho. Aí você falou da comparação de formato, que eu achei genial. Seu ponto é, ok, compro um papel, o formato exato, ou uso o formato que eu tenho aqui? Quanto tempo esse estoque está parado aqui? Exato. Pô, vê o vendedor É do outro papel, fator de decisão. me convenceu lá atrás a comprar esse volume aqui. Eu Que tô com tá esse aí, negócio ó. parado. Faz sentido você colocar uma gramatura maior, que seu cliente tolere. Pô, Oscar, gramatura maior, preço do quilo, vai sangrar. Mas o que é melhor? O seu dinheiro parado em estoque? Quanto já tá ou você sangrando girar dele parado ou ali? você girar esse dinheiro? É dinheiro injeção. Né? Estoque É é dinheiro injeção. O custo do dinheiro é alto. É alto Então, demais quando eu vou para esse cenário, entendendo, aí volta porque ele falou do PCP, genial. O PCP tem uma decisão e primeiro o pós-cálculo está ali. Eu sigo o pé da letra o que está no orçamento ou eu adequo por indisponibilidade ou até por excesso, né? Às vezes você tem lá um volume de 2 cores vindo Mas muito tem um grande. fator desse definido também para tomar a decisão do E profissional, aí que né? está o Sim. dado. Né? Então, assim, E como eu tenho isso? Quando eu apuro o dado. organização. Então, às vezes, não falando que você não pode precisar pessoal absurdo, rodar 2 cores na minha 4 cores é o melhor que você pode fazer. Se você tiver muita demanda de 2 cores e tá perdendo o prazo de entrega, e sua 4 cores está parada. Então, amigão, é mais caro? É. Mas para que eu vou ficar com essa demanda parada e a máquina não E rodar? máquina, exato. Então, a composição do custo da margem de contribuição, ela se dá quando? Eu alcanço o meu custo fixo. Se você não paga seu custo fixo, não tem lucro no final do mês. E o buraco vai Você pode aumentando. pegar um trabalho muito lucrativo e rodar ele, cara, os caras estourei. 45% de margem aí. Ocupou quanto sua planta? 12%. Um abraço, você não rodou nada. Ótimo que esse cara deixou margem. Olhando isoladamente, Porque ele ok, vai, né? porque ele vai Mas compor e no seu macro? custo. Isso aí. Mas no fim do mês, amigão, não vai sobrar. No fim E do assim, mês Uma deu hora ruim. a conta chega. E a única coisa que quebra a empresa é fluxo de caixa. Sim. Então você Aí eu paga. garanto que quebra. Com certeza. É a única coisa que quebra a empresa. Então, um orçamento bem organizado com custo, uma decisão de uma margem menor, maior, bem organizada, não quebra a sua empresa. É isso. Fluxo de caixa quebra. É o que eu digo. Quando a empresa ela não quebra por falta de venda, Falta liquidez. ela quebra por falta de administração. Às vezes quebra por venda demais. É verdade. Ela fica insolvente antes Não, e assim, eu tive um caso há pouquíssimo tempo. O cara queria uma empresa enorme, querendo comprar um monte de coisa, só que ele tinha que comprar um estoque enorme e tal. Eu falei, você tem capacidade financeira para tocar isso? Ele parou, olhou para minha cara e falou, um ex-aluno. Não é só comprar, né? Foi professor, que baita risco para mim. Eu falei, Comprar é o mais simples, amigão. pô, sabe? Você tem capacidade Você financeira? comprar o dinheiro Tá deles. fácil. Não, essa história que você colocou, puta, é fantástico, Oscar, de Fantástico. verdade. Fluxo de caixa, ele vai acontecer porque você compra e vende. Não adianta você estocar pra caramba, né? Tem uns lugares no Brasil, aí Que você vamos entrar. Mas é estratégia. É Aí você tá estratégia. trabalhando com É dados, tomando estratégia. decisão, porque você tá numa Em situação cima que de dados. é ferramenta. de Exatamente. E aí É. você absorve esse custo na estratégia. Porque E você pode tem tomar decisão lugar errada. que não tem Você como. não é perfeito. É. Mas você fez. Você pode até achar que o caminho é aquele. Mas se você fez baseado no dado, o que você tinha que fazer correto, a cartilha, você seguiu. Mesmo assim, você vai estipular quanto vai ser o seu estoque, quanto tempo que volta, quanto tempo você leva.
Tem um lugar no Brasil, cara, que você leva 15 a 20 dias para receber Receber material. Só pra material. receber. Não tem como. Só tem É o que eu citei aqui, né? Não O tem cara vai com uma como. rotativa, uma máquina 10 cores. Como é que você vai fazer? Você tem que se virar com esse negócio. Meus amigos, olha, eu falei que o tema é uma delícia. Eu adoro esse tema. A hora faz assim, ó. É verdade. Que delícia. Eu queria agradecer demais. Vocês podem ter certeza que aqui não ficou nem um terço do assunto que dava para da água que podia passar debaixo da ponte. Tô aqui com mestres no que se propõe a fazer e, assim, um prazer imenso estar com cada um de vocês. Tamanho conhecimento que foi depositado aqui. Pessoal, assista, reassista esse capítulo, porque, assim, isso muda o jogo do seu negócio, pode ter certeza. Se atenta a isso, porque custo, quem comanda o custo tem o poder. Pode ter certeza. Pelo sim ou pelo não, você vai tomar a decisão bem embasada. Então, eu queria agradecer. Obrigado, Oscar. Obrigado, Zé Pires. Valeu muito por ter vocês aqui. Valdir, obrigado pela... Vocês contribuíram, assim, ricamente, pode ter certeza. Porque esse é o objetivo do Print Live. É levar esse conhecimento para o nosso mercado. Perfeito. Tirar as vendas, né? E deixar a pessoa mais segura. Vamos profissionalizar isso. Então, muito obrigado. Queria agradecer em nome da PS, da Expo Print, a presença de vocês aqui. Thiago, muito Foi um obrigado. grande prazer, Foi muito obrigado legal. também. Muito obrigado. Tempo e parabéns pela iniciativa. Muito bom, é. Obrigado. Traz muito Muito valor pro mercado. Parabéns. Valeu. Pessoal, Thiago Ferrarese aqui, direto da Expo Print. Esse foi mais um Print Live. Até a próxima. Valeu. Até.